Glória a Deus nas alturas. Saudamos, ou eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, e mais uma vez, Deus nos concede a oportunidade para quê? Demos continuidade a esta obra gigantesca que Ele nos chamou para que pudéssemos louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. E eu trouxe para a nossa meditação de fé nesta noite um versículo da palavra de Deus registrado no livro de Salmos. Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 14. Glória a Deus nas alturas. O Salmo de número 14 ou 14, tudo é certo. Glória a Jesus. Então, a gente vai ler esse salmo. Salmo de número 14, versículo de número 1. Todo mundo encontrou? Amém, glória a Deus. Então diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Com isto ele corrompe-se e se faz abominável em suas obras. Amém? Só isso aqui mesmo. Eita, glória a Deus. Acho que o tema melhor para esta mensagem é arrogância do nécio. O nécio, ele diz no seu coração, não há Deus. É uma prerrogativa muito boba, chula. É a prerrogativa do nécio. Ele se prevalece desse advérbio de negação, não, precedido do pronome. Em seguida, ou melhor, precedido do advérbio de tempo. Não a nós. Ou seja, diz o nécio no seu coração, não a Deus, melhor digo, não a Deus. É no coração do nécio que está impregnado essa arrogância, essa falha. Afirmar que não há Deus. É o nécio que faz isto. É o nécio que fala assim. É o nécio que age assim. É o nécio que é assim. É impressionante. Muito interessante, né? Se é que podemos chamar isso de interessante. É no coração do nécio que há esse pensamento negativo. E quando nós nos deparamos com esta expressão, com esta ousadia chula, de repente pode passar pela nossa cabeça a ideia de que o nécio é um ateu.
Sabe que o nécio é ateu? Podemos imaginar isso. Podemos pensar isso. Porque o nécio diz não a Deus. Se o nécio diz que não há Deus, ele é ateu. E o que é o nécio? Um desapercebido, um bobo. Por mais culto que ele seja, por mais intelectual que ele seja, por mais que ele se ache dono da razão e tenha conhecimento de tudo, está equivocado. É um ignorante, é um alienado, não percebe as coisas como deveria perceber, não sente como deveria sentir, não é o que deveria ser, é um nécio. E tem a coragem, a ousadia, a petulância de dizer no seu coração, claro, no coração do nécio, do desapercebido, que não há Deus. E eu falei aqui há pouco que a ideia que ele passa aparentemente é que realmente é um ateu, não crê em Deus, mas não é não. Não é obrigado o nécio ser ateu, não é. Até porque o texto em apreço aqui é claro, é evidente. É só você observar o contexto. Ele não é ateu, não. Ele usa essa frase, o nécio usa essa expressão, essa prerrogativa, simplesmente para defender o seu egoísmo, a sua prepotência, a sua arrogância, a sua injustiça, a sua iniquidade, a sua falta de conhecimento divino e a vontade, a ânsia, o desejo de pecar. Você quer ver? E o nécio diz, não há Deus, e com isso, observe, ele se corrompe e se faz abominável em suas obras. Ou seja, o que eu aprendo aqui? O tabu do nécio não é simplesmente dar ênfase, digamos assim, à sua incredulidade. Não. O desejo dele não é demonstrar para ninguém que ele não crê em Deus. Não é isso não. Não é provar para A ou B que na verdade ele é possuído, ele é admirador de realmente do ateísmo. Não. Ele realmente é um corrupto. Essa que é a verdade. Ele é corrupto. Com isto ele se corrompe, diz aqui o salmista, no Salmo 14, e também no Salmo 36. Ele diz no seu coração, não há Deus para descartar o seu desejo maligno, o seu desejo maléfico. Aí ele usa essa prerrogativa, não há Deus. Mas o texto diz que ele corrompe-se e se faz abominável em suas obras. Ele é possuído pela incorruptibilidade, ou seja, pela corruptibilidade, pela iniquidade, pelos prazeres efêmeros.
ele é possuído por tudo isto. E como não tem com que, não pode disfarçar de outra coisa, ele diz: não há Deus. Que Deus tenha misericórdia daqueles que o confessam, daqueles que professam o seu nome, daqueles que o glorificam, daqueles que o louvam, daqueles que o enaltecem. Que esse mal, essa prerrogativa ruim, se apodere dele. Não venhamos a trazer uma desculpa desfarrapada, dizer que não há Deus simplesmente para que alimentemos as nossas falhas, para que alimentemos as nossas iniquidades, para que alimentemos a nossa falta de prazer, de temor a Deus, para que nos deixemos ser possuídos pela avareza, pela iniquidade, pela hipocrisia, pelos prazeres efêmeros desta vida, pelos devaneios da vida, que são aprazíveis, aparentemente interessantíssimos, maravilhosos, mas nos levam à morte. Então é preciso que entendamos isto. O nércio diz que não há Deus, não é porque ele não acredita em Deus, é porque ele é um desobediente, é um hipócrita, é um iníquo, um irresponsável, um desobediente. Essa é que é a grande verdade, essa é que é a realidade. O nércio abre mão do temor a Deus, do respeito a Deus, do prazer a Deus, prazer de servi-lo, de temê-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de temê-lo, de fazer a sua vontade, para ser um iníquo, um corrupto, abraçar os prazeres efêmeros, os devaneios da vida, se deixar ser persuadido por eles. Mas Deus quer que nós sejamos persuadidos por Ele. Deus quer que nós sejamos direcionados por Ele, guiados por Ele. E para isso se faz necessário que evitemos esses maus hábitos, essas más ações. Se houverem, se faz necessário que abramos mão delas. Maus costumes, maus pensamentos, más ideias. Como diz o profeta Jeremias 26:13, que há necessidade que abramos mão das nossas más ações, que simplesmente contribuem para que nos tornemos ateus improvisados. Não há Deus. Para que nos tornemos corruptos, praticantes de iniquidades, desobedientes, iníquos, sem temor de Deus. Igreja, o nércio é o mesmo ímpio, não tem diferença nenhuma. Até se você olhar no Salmo 36, diz o ímpio. Diz o ímpio no seu coração, né? Não há Deus. O ímpio. Então, já que tanto faz ser nércio como ser ímpio, é preciso que nos precavemos para que não nos deixemos ser induzidos, persuadidos
pelo espírito do engano, pelo espírito do erro, da impiedade. A impiedade. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 14 em diante. Vejamos o que diz lá. Não entres pela vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Larga esse ímpio para lá, larga a mão desse iníquo, desse profano, desse perverso, desse incircunciso, desse desobediente. Ele não presta. Não entres pelo caminho dele, não sigas pelo caminho do mal. Vamos continuar? Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de lá. Esse bicho não presta, isso é um corrupto, isso é um iníquo, é um desobediente, um pecador, sem Deus, sem paz, sem salvação, sem esperança, e ele merece ser descartado, porque ele tem a ousadia de dizer: não há Deus no seu coração, e é um corrupto. Então não entres pelo caminho dele. Ele é um ímpio, ele é um pecador, ele é uma transgressão. Nem sigas pelo caminho do mal. Eu não vou falar sobre o mal porque não vai dar tempo. Não sigas, não passe por ele, desvia-te dele, passa de largo. Eita glória! Essa é a recomendação de Deus, igreja. Esta é a exigência de Deus. Esta é a vontade de Deus. Este é o prazer de Deus. Que temamos a Ele, que sirvamos a Ele, que glorifiquemos a Ele, que obedeçamos a Ele, que andemos por Ele, direcionado por Ele, ou direcionados por Ele. É isso que Deus quer que sejamos, é isso que Deus quer que façamos, é isso que Deus quer de cada um de nós. O perverso, ele é perigoso, o iníquo não tem adjetivo para dá-lo, mas quem teme a Deus está seguro. Quem teme a Deus é tranquilo. Eita glória! Como é importante servir a Deus. Por isso que Apocalipse 14, 7, 14 diz, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinde a hora do seu juiz. Temei aquele que fez os céus e a terra e a fonte das águas. Temamos a Deus, sigamos a Deus, obedeçamos a Deus, honremos a Deus. É isto que Ele quer, exige de mim e de você. Mas para que isto aconteça, se faz necessário que abramos mão dos maus pensamentos, das más ideias, que esqueçamos esses colegas que poderão ser colegas nossos, se tão somente não vigiarmos, se tão somente não pormos em prática aquilo que Deus quer, aquilo que Deus exige de mim e de você. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele, passe de largo. Quem quer servir a Deus é assim. Quem tem compromisso com Deus é assim. Não entra no caminho do perverso, não segue pelo caminho dos maus.
os versículos 10 do capítulo 4 em diante, lá em diante diz assim: filho meu, ouve as minhas palavras, inclina as minhas razões ao teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus lábios, guarda-as no meio do teu coração. Por quê? Elas são vida para os que as acham, saúde para o teu corpo. Oh, glória a Deus! E tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Oh, glória a Deus! Então, dele procede o quê? As saídas da vida. E o verso 27 do capítulo 4 diz assim, que é o último versículo do capítulo: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Estamos em um mundo corrupto e perverso, dominado por tudo que é mal. As prevaricações, os desejos maléficos, os prazeres transitórios precisam ser rejeitados, precisam ser menosprezados, precisam ser excluídos, para que prosperemos, para que cresçamos na graça e no conhecimento, para que pertençamos a Deus de fato e de verdade, para que o glorifiquemos, para que o mundo olhe para nós e diga: realmente ele, ela é diferente, ou são diferentes. E para que haja essa diferença, é preciso que ouçamos a voz de Deus. Malaquias 1:6. Deus faz uma reclamação. Ele diz assim: o filho honra o seu pai, o servo tem por obrigação a temer o seu senhor. Para aí. E eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou pai, onde está o meu temor? Não é só dizer eu sou crente, não é só dizer aleluia, glória a Deus, pagar dízimo, dar oferta. Precisa mais coisa. Precisamos assumir um compromisso com Deus. Precisamos abandonar os prazeres efêmeros. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, lá na galeria dos fiéis, né, que Moisés, já sendo homem, ele entendeu e resolveu abandonar aquilo que ele imaginava que era para ele. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do Egito. Os prazeres transitórios nos consomem. Os prazeres efêmeros nos atrapalham, nos deixam sós, conversando só, sem Deus, sem paz, sem prazer, sem alegria. É preciso que demonstremos ao mundo corrupto e perverso que somos um povo feliz, que somos um povo feliz, por mais que soframos, por mais que padeçamos, por mais que sejamos tripudiados, por mais que sejamos perseguidos, por mais que sejamos zombados, por mais que os vendavais nos cerquem, e as tempestades também, o nosso Deus é poderoso para nos guardar, nos amparar, nos arraigar, nos fortalecer. Mas para isto se faz necessário que nos deixemos ser guiados pelo seu Espírito. Não tão somente deixemos
deixemos que realmente as iniquidades, os prazeres efêmeros sejam extinguidos, mas se faz necessário que nos deixemos ser direcionados pelo Espírito de Deus. Romanos 8:14 diz o seguinte, que todos os religiosos, é isso, é? Não é religioso não, não é crente não é evangélico não, é os que se deixam ser direcionados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Corramos em busca dessa prerrogativa, em busca desse prazer, em busca dessa força, dessa ousadia, para que realmente sejamos aquilo que o Deus Todo-Poderoso quer, para que realmente andemos na sua presença e sejamos, claro, perfeitos. Deus apareceu a Abraão, ainda era Abraão, diz a Bíblia lá em Gênesis, né? Capítulo 12, fez um pacto com ele. Já falei isso aqui, mas no capítulo de número 15 diz que o pacto estava feito, e Abraão foi oferecer um sacrifício, e veio um bocado de urubu, as rapinas, querendo carregar a igreja o sacrifício. Tenha cuidado, as aves de rapinas são atrevidas, elas não respeitam o teu sacrifício não. Você precisa estar na presença de Deus. Você não pode esquecer-se que você tem pacto, tem aliança com Deus. Não deixe as rapinas comer o teu sacrifício. E no capítulo 17 de Gênesis, aí todo mundo conhece. Aí Deus aparece, aí ele muda o nome de Abraão. De Abraão para Abraão. Abraão é um grande homem, ou seja, é um amizarrão, um homem grande. Aí diz: você será chamado Abraão, um grande homem, pai. Mas tem uma exigência. Lembre-se, ele não era aquele Deus mais lá de onde ele nascera. Aqueles 75 anos, né, que ele serviu aos deuses da Síria, tinha se acabado. Agora ele teria que ser direcionado, guiado pelo Espírito, pelo Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que é poderoso? À luz da gramática, adjetivo de onipotência. Você não serve a um Deus qualquer. Nós não servimos a um Deus qualquer, igreja! Nós servimos, nós adoramos, nós somos comprometidos com Deus Todo-Poderoso. Diante do Deus Todo-Poderoso não se anda de qualquer jeito. Se alguém anda, não o serve. Diante do Deus Todo-Poderoso não se faz o que quer. Não podemos fazer o que queremos, temos que fazer o que Ele quer. Ele disse: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Tomemos cuidado, para que realmente não nos deixemos ser guiados por um espírito qualquer, e nem venhamos a servir, ou a temer, ou a glorificar um Deus de D minúsculo. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é glorioso, o nosso Deus é forte, é magnífico, é extraordinário, é excelente, é inerrante. Levantemos a nossa fronte para o alto e o adoremos. Não interessa se os problemas surgem, se as dificuldades também. O que é interessante e o que interessa é o que Deus que nós adoramos é forte. Lá em Ageu diz: vai e diga para o fraco que eu sou forte.
Não é eu que sou forte, não é você que sou forte, que é forte, é o Deus que está nos céus, é o Deus que nos ouve, é o Deus que nos atende, é o Deus que nos ampara, igreja, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos alegra, é o Deus que nos impulsiona, é o Deus que faz que ainda em momentos difíceis não abramos mão da nossa fé, do nosso prazer, da nossa crença. Ah, mas eu também sou crente. Faz tempo que eu entrei na crença. E é preciso que entendamos que Deus não está atrás de quem entrou na crença. Ele quer saber aonde foi que a crença entrou. Se a crença entrou em mim, eu dou glória a Deus. Se a crença entrou em você, você dá glória a Deus, de coração. Se a crença entrou em mim, eu enalteço a Deus. Se a crença entrou na minha vida, eu sou diferente. Se a crença entrou na minha vida, eu me deixo ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Abandona a religiosidade. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Está entendendo, igreja? Eu vou já concluir. A Bíblia fala pouco de religião. Pouquinho mesmo. E pelo menos aonde eu conheço, não manda ninguém ser religioso. Não manda. Que você veja lá em Tiago 1:26, 1:27. Se alguém cuida ser religioso, aí aqui é um adjetivo. Adjetivo de religiosidade, né? Se alguém cuida ser religioso, não se abstém do mal, não refreia a sua língua, está enganando o seu coração. E a religião que você tem não vale nada. Religião vã, presta para nada. Religião pura, imaculada, mais uma vez aqui, é desviar-se do mal, da corrupção da vida, não é isso? Cuidar das viúvas, das suas necessidades, dos órfãos, e se apartar do mal, da iniquidade. Essa é a religião séria. Ah, é, né? Isso. Nem mais. Aí você vai lá para Atos 17 e 23, você vai ver que Paulo fala de religião, de religioso. E tem até alguma tradução que diz que é supersticioso, né? Adjetivo religioso. Paulo disse lá para os atenienses: eu percebo que vocês estão muito assim, sabe, supersticiosos. Isso é só religiosidade. Vocês colocaram aqui um Deus aqui, mas ninguém adora, ninguém glorifica. Pois é esse Deus que eu prego, é desse Deus que eu falo. O nosso Deus é visto através da fé, dos olhos espirituais, e Ele merece ser glorificado em qualquer circunstância, em qualquer momento. Então é esse Deus que eu prego, disse Paulo. Está entendendo? Aí lá você vai para o capítulo 25 e o versículo 19, lá fala também de religiosidade, religião, mas não manda ser religião. E por fim, lá no capítulo 26, estou falando de Atos, no versículo 5, fala mais uma vez de religião. E eu não conheço mais outro lugar, se alguém conhecer me mostra. Nenhum fala diretamente que se faz necessário que sejamos religiosos para que consigamos salvação, para que adquiramos o que a nossa alma aspira, para que tenhamos o céu. Nenhum. Mas não é do verbo religar, e daí? Qual é o problema? Religar, você pode religar qualquer coisa. Aí que está. É preciso que nos liguemos com Deus, porque senão você fica só dando de burdoada como o servo de Eliseu. Menino, levanta, menino, eu te ordeno. Nada acontecia. E voltou decepcionado. E aí? O menino não acordou, não. Está entendendo, irmão? Então é preciso que realmente tenhamos cuidado.
e ampliemos a nossa fé, e não obedeçamos e nem sigamos e nem admiremos as ações pecaminosas do ímpio, do perverso, do iníquo, do nécio. Só para concluir, tem gente que é até bom de Bíblia e é ímpio e é nécio. Está entendendo? A gente vê cada um bebedor de cachaça, um prostituto, falando de Jesus, falando da Bíblia, que você fica admirado. É um ímpio, é um perverso. E aí o que acontece? Veja lá na sua Bíblia, no Salmo, só para concluir que nem é para o mundo falar que será ouvido. Salmo 50, os versículos 16 a 23. Quanto ao ímpio, diz Deus, que tens tu recitar os meus estatutos, guardar o meu conserto na tua boca. Vai vendo, aborreces a correção, lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês um ladrão, consens com ele, tens a tua parte com os adúlteros, soltas a tua boca para o mal, e a língua compõe o engano, a tua língua. Falas mal do teu irmão, assenta-te a falar mal quando o filho da tua mãe, que é a igreja. E Deus diz assim, tudo, através do salmista, diz, e tudo isto tu fizeste, ou tens feito, eu me calei. Pensavas que eu era como tu? Não, o nosso Deus é puro, é perfeito. Pensavas que eu era como tu? Eu te arguirei em ordem, porém tudo diante dos teus olhos. Ouvi! Pois isto vós que esqueceis de Deus. Não esqueci de Deus não. São as minhas ações, são as minhas maldades, são as minhas prevaricações que contribuem, que provam, são evidentes de que na verdade eu não sirvo o Deus Todo-Poderoso, de fato e de verdade. Ouvi, pois isto, vós que se esqueçam, vós todos que esqueceis de Deus, para que eu não vos faça em pedaços, se a fé que vos livre. Eita, Deus poderoso é isso, né, irmão? Não vale a pena ser ímpio, não vale a pena ser nécio, vale a pena servir a Deus, igreja. E aí, lá em Provérbios, fazer como diz o Abílio Santana, estou parando agora, e o Abílio Santana fala isso, né? E eu estou falando aqui o que está escrito na Bíblia, Provérbios 1. E o versículo 22 em diante. Até quando, ó nécios? Olha aí. Até quando? Até quando, ó nécios, ímpios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos, ou seja, transformai-vos, atentai-vos para a minha repreensão. Não é para o Nogueira não, não é para o Zé Maria não. É o Deus Todo-Poderoso. Atentai-vos, convertei-vos pela minha repreensão. E eis significa que está. E eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Eita Deus maravilhoso. Derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas eu clamei e vós recusastes. Estendi a minha mão, não houve quem desse atenção. Rejeitaram todo o meu conselho, não quiseram a minha repreensão. Eu também me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo o vosso temor com assolação, vindo a vossa perdição com a tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, eu não responderei, e até de madrugada me buscarão, não me acharão. Estão entendendo? Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus exigente, esse é o Deus maravilhoso, que exige que aqueles que o glorificam, que aqueles que o enaltecem, que aqueles que o servem, sejam diferentes. Estamos sendo assim? Quem pode dizer amém?